E Felipe, vamos tirar esse assunto da frente aí. O que que tá acontecendo nessa porra com a Black School? É, que A aconteceu galera que... tá bombardeando aqui de comentário, caramba. O que que aconteceu? Não, fala sério, você perdeu a receita do Rivotril, aí você acordou já meio... Aconteceu que você Eu acordei num dia ruim, Mano, só. Tem aqueles dias que você acorda e fala assim, vou mas tirar você nem a paz. dormiu, né? Porque você saiu da Blitz lá e já saiu aceitando pó. Eu falei, caralho, o cara não dorme, mano. Ô, Bru, a Bruna Miaga tá na live. Ô, Bru, manda pra mim no WhatsApp essa foto que o Terek falou. Deixa eu ver aqui. O cara 5 da Manda pra manhã mim. quebrando a porrada em todo lugar lá na rua e tipo 6 da manhã o cara tá trabalhando, quebrando todo mundo na internet. Eu falo, mano, esse cara não dorme. Era só um dia ruim, meu. É só um dia de fúria. Um dia de Acontece fúria. com você também, não acontece? Sim, sim, eu tenho dias de fúria, fazem parte. Depois a gente retorna, mas existem momentos na nossa carreira que a gente, né? Como eu falei, o Steve Jobs teve esse momento, o Bill Gates teve esse momento, que a gente se expressa com emoção, faz parte. Mas conta aí, o que tá acontecendo? Cara, o que aconteceu foi que ele fez um post e eu, erroneamente, não deveria ter feito isso, fui lá dentro do quintal, fui criticar, porque a citação era pra nós, né? Então eu falei, eu vou lá defender a marca, né? E fui lá e fiz os comentários que eu achei que eu deveria fazer, eles apagaram, eu botei no meu stories, né? Mas as pessoas, na verdade, elas não conhecem a história, né? Quem tá vendo o Instagram hoje em dia, tá vendo ali o que tá sendo publicado, né? E essa história é antiga. Primeiro, essa é uma história muito antiga, né? Eu tenho 20 anos de Integral. Quando eu comecei na Integral, o Marcelo Bella estava na Probiótica e ele sempre foi o cara mais expoente do mercado, né? A Probiótica foi líder de mercado durante muitos anos. Então, de alguma forma, o Marcelo também foi referência para mim, né? Porque ele sempre foi. Depois do meu pai, ele foi o cara que mais investiu em atletas no Brasil. Né? Sempre apostou no fisiculturismo, é um cara que sempre apoiou o fisiculturismo, é um cara que gosta disso, né? Então é um cara que a proposta de comunicação da Probiótica e da Black hoje mudou um pouco, mas da Probiótica a proposta de comunicação sempre foi valorizar os atletas a vida toda, né? Então o Marcelo foi escola para muita gente, né? Então foi a partir dessa predisposição e desse gosto que ele tem pelo fisiculturismo, ele foi referência para muita gente, né? Só que eu acho que em algum momento para frente, não sei o que aconteceu, que ele passou a atacar a gente, né? Então o que muitas pessoas não veem, e que está nos bastidores, que eu acho que é importante a gente vir aqui mostrar, porque as pessoas não veem os bastidores, né? As pessoas veem o que está lá escrito lá no Instagram, pô, o cara foi lá, falou e disse e tal. Mas ele vem insistindo em criticar a Integral Médica, inventando mentiras sobre a Integral Médica, inclusive sobre o meu pai, colocando meu pai numa condição de um cara que é mentiroso, que é um bandido, né? E é o que você falou, né? Quando você ataca o seu pai, né? A máfia italiana tinha uma regra, né? Ela falava assim, a máfia siciliana tinha uma regra, né? Não se mexe com a família, né? Você não toca no nome da família, né? E eu não aceito que fale do meu pai, né? Então, passa aí, Braguinha. Hoje a gente está no dia 5, né? Acho que hoje é dia 5. Então, tem um áudio dele no dia 7 de abril. Hoje é dia 4. Hoje é dia 4, né? Então, dia 7 de abril, faz um mês. Tem um áudio dele atacando meu pai, né? Que acho que é importante que as pessoas ouçam isso, né? Dele, o do Bela. Marcelo, sim. Põe aí, Braguinha. Põe do comecinho aí, Braguinha. Tá passando? Não, ainda não. Esse áudio foi mandado Com a pra ex... quem? Para a própria equipe dele. Caveiras, a Brasnutri é uma associação que foi formada em meados de 2007, 2008, com a exclusão do Dr. Euclésio Bragança, que na época era presidente da Abnutri e foi convidado a se retirar do cargo em função do escândalo da sibutramina no Brasil, envolvendo produtos da própria Integral Médica. Ele se juntou a alguns incautos, fundou essa associação, que tem apenas o objetivo de prejudicar a concorrência, a livre concorrência, tem o objetivo de fazer barreira de mercado e de desinformar os consumidores, né? O presidente, o senhor Sinésio Batista, na verdade é um presidente biônico,
que é presidente de mais 19 associações, inclusive a Abrinq. Então, um presidente profissional que recebe salário, né, para estar lá à frente. Bem, nesses 40 anos que eu milito no mercado de suplementos alimentares, existe uma lei que é inexorável, que é a lei da livre concorrência. Então, a Brasnutri está sendo processada, né, e os seus representantes serão devidamente responsabilizados pelos atos que vem fazendo, incluindo esses laudos questionáveis, né, absolutamente com dúvidas, com falsidade ideológica, colocaram uma resposta da nossa empresa que nós nunca fizemos, né, e vão ter que provar da onde saiu essa resposta. Então, segue os nossos laudos aí da Binutri. E a pergunta que eu faço, Brasnutri, apresente os laudos das próprias empresas, Brasnutri. Mas não se preocupe, nós vamos estar testando os associados de vocês, tá bem? Testando, né? Então, fiquem à vontade de testar os nossos produtos, que nós testaremos os de vocês também. Né? Ok? Então, uma boa noite a todos, Deus abençoe e boas vendas. Ele acusa meu pai primeiro de ter sido expulso da Brasnutri. Isso não é verdade. Meu pai pediu para sair da Brasnutri. Da Binutri, aliás, desculpa, né? Porque a Binutri chegou um momento, para quem não conhece, que tinha lá dentro... É uma associação para cuidar dos interesses da indústria e dos importadores, de quem trabalha com suplemento. Então, teve um momento que tinha lá dentro professores de educação física, associações de fisiculturismo. Então, eu falei, pai, não faz mais sentido, porque isso aqui perdeu a forma, perdeu o objetivo de ser. Então, meu pai, na verdade, pediu para sair. Isso não é verdade, né? E ele está falando que a Integral Médica fez uso de sibutramina nos produtos. Ele está falando outra inverdade. Isso não é uma verdade. Né? Eu trouxe aqui E ele fala sobre os laudos da Brasnutri. Todos ficaram prontos e todos foram aprovados. Então, na Brasnutri não tem empresa que está adulterando o produto. Mas eu trouxe aqui uma decisão judicial. Olha, tá aí, ó. Isso é uma decisão judicial. A gente vai disponibilizar, inclusive, o arquivo para vocês. Quem quiser ver os arquivos, quem é advogado, inclusive tem mais facilidade com isso. Isso é um processo feito pela Integral Médica contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Né? Então, aqui está a identificação. E o próximo, Braguinha, ele mostra... Não, é o outro, Braguinha. Não, aquele primeiro ali. Ó, isso. Não. Mais um. Aí, ó. A bem da verdade, a ré, no seu regular exercício do poder de polícia em apuração da denúncia, proibiu a fabricação e a comercialização de todos os produtos da autora, em evidente arbitrariedade, uma vez que o auto de imposição de penalidade interditava somente os produtos CLA Body Size e o produto IGF-1, conforme tal. Tanto é que a liminar deferida liberou a fabricação e comercialização dos demais produtos da autora. O bem elaborado e fundamentado laudo, complementando, concluiu que a requerente é uma empresa legalmente constituída, que possui todas as autorizações para funcionamento, inclusive as exigidas pelas autoridades sanitárias, como constatado nas folhas tal e tal, na diligência pericial realizada, constatamos a total conformidade com a legislação pertinente em termos de processo de fabricação, análises laboratoriais e controle de qualidade feitos nos produtos da empresa. Os produtos CLA e IGF-1 fabricados pela requerente não possuem a substância sibutramina como um de seus ingredientes, de acordo com o afirmado, e aí continua a decisão. Isso é uma decisão judicial. Isso foi um juiz que falou, não sou eu que estou falando. Então, o que ele está falando são inverdades. Ele vai ser processado por isso, porque ele está dizendo que a gente usava sibutramina nos produtos. A gente não usava. Está aqui a decisão judicial que mostra. Nós vamos disponibilizar os arquivos aí para vocês poderem ver. Né? E, agora, tem outra coisa. Eu já fui acusado um dia, ilegalmente, de melhorar os produtos. O que nunca foi comprovado. Agora, de piorar meus produtos, nunca. Nunca fui acusado de piorar, de tirar princípio ativo de um produto. Eu fui acusado de melhorar um produto, o que nunca se confirmou. Está aí a decisão. Isso é uma decisão judicial. Então, o que ele está falando é uma blasfêmia, uma calúnia. Está caluniando a empresa, está caluniando meu pai. Então, as pessoas falam, pô, você foi lá e falou. É porque ele está falando coisas que não são verdades. Ele está mentindo. Ele está tentando criar inverdades.
Só que ninguém veio ao público para falar a outro lado. Hoje eu tô aqui para falar o outro lado. Inclusive, teve uma outra atleta, que é a Jaqueline, que era a Jaqueline do vôlei, que me processou. Porque a gente tem que entender uma coisa assim. Quando o atleta é pego no doping, o que acontece? O advogado do atleta, a primeira coisa que ele fala pro atleta é: não foi você. Fala que foi alguma coisa que você tomou. Fala que foi um suplemento, fala que foi um medicamento, fala que foi Bancada contaminada. Por quê? Porque sempre. tem o culposo e tem o outro que não é o culposo lá, que eu esqueci o nome aqui, que eu não sou advogado. Então aí, a Jaqueline Maria Pereira de Carvalho propôs uma ação indenizatória contra a Integral Médica, pedindo a decisão. Tem uma outra, Braguinha, que tem vários trechinhos assim, ó, que... Pega uma outra que tem vários trechinhos lá. Não é essa, é uma outra. Mas ela era patrocinada? Olha lá, ó. Volta lá, ó. Não bastasse isso, a alegação de imputação de culpa ao medicamento CLA não contou com a comprovação técnica. Nunca teve isso. Tem uma outra, Braguinha, que aparece vários textos um em cima do outro. O pedido é improcedente. Na verdade, o processo que ela fez contra a Integral Médica deu como improcedente. Não foi nem acatado. Olha lá. Ó. Diante do exposto, nos fundamentos do artigo tal, julgo improcedentes os pedidos. E ainda teve que pagar as custas do advogado, porque ela fez um processo falando uma coisa, ela me acusou de ter sido punida por causa do meu produto e ela perdeu. Tem uma outra, Braguinha, deixa eu ver se a gente acha uma... Eu não sei se ela tá junto, separado. Aí, ó. Esse é quem fez o pedido. Volta em um antes, Braguinha. O pedido é improcedente, volta um antes. Volta mais um. Ó. No momento da inspeção, não foi encontrada a substância sibutramina, nem documentação que indicasse sua aquisição ou utilização. Agora, olha o que o juiz fala. É cômoda a alegação de qualquer atleta que qualquer produto foi contaminado na fabricação para evitar uma punição desportiva. Contudo, tal alegação não pode ser desprovida de provas e a prova deve ser técnica e essa prova é contrária à alegação. Por outras palavras, o pedido dessa ação pressupõe a existência de sibutramina no composto A, o que não existe. Isso é uma decisão judicial. O Félix gosta de falar em capa preta, o juiz da capa preta, né? O homem da capa preta. Tá aí, ó. Nunca ninguém veio ao público contar isso aqui, mas tá aí. Nós vamos disponibilizar, a decisão ela é pública. Nós vamos disponibilizar as duas decisões. Tanto do Estado de São Paulo, que a gente entrou contra o Estado de São Paulo e ganhou, contra o processo que a Jaqueline fez contra a gente e perdeu. Na verdade, não foi nem julgado, foi improcedente. O juiz falou, olha, isso aqui é improcedente. A minha pergunta para você é a seguinte: você explicou de uma maneira muito eloquente o ponto que você quis fazer. Você provou judicialmente aqui com o material de que essas alegações são falsas. A minha pergunta é a seguinte: se naquele áudio do Marcelo Bella não tivesse... Fala no microfone, pode falar. Se aquele áudio do Marcelo Bella tivesse acusações ou tivesse alegações, mas não mencionasse o seu pai, você não se manifestaria através das redes sociais. Você falaria, olha, essas acusações são falsas, eu vou vir aqui demonstrar que são falsas. Sua demonstração através das redes sociais, atacando ele pessoalmente, foi por causa do seu pai? Também. Porque ataca a honra do meu pai, né? Não, eu entendo. Justificado. Mas ataca a minha empresa e tenta colocar a minha empresa numa posição de uma empresa adulteradora de produto, coisa que não é. Coisa que não é. Tem uma decisão judicial. Inclusive, a Fazenda do Estado de São Paulo nem recorreu. Eles nem recorreram. Perderam. A não ser que a gente não concorde mais ou não acredite mais na justiça. Eu acredito na justiça. Tá aí. Eu acho que o ponto é o seguinte. A lei, eu acho que a lei judicial deve ser respeitada, por isso que a gente está na sociedade. A crítica contra você tem sido o seu ataque pessoal contra ele, mas, ao mesmo tempo, sabendo que teve um ataque pessoal contra o seu pai, pode ser muito justificável. Eu falo isso porque
eu sei que seria emocional pra mim. Seria emocional pro Bela. Mas olha, vamos fazer uma cronologia dos fatos. Braguinha, volta lá naquele primeiro print que mostra qual é a data daquele áudio. Que dia que vocês estão vendo ali em 7 cima? de abril. 7 de abril. Que dia nós estamos hoje? Hoje é 4 de maio. Então faz um mês que ele mandou esse áudio. Eu não estou atacando ele, eu estou revidando a um ataque que ele fez. Eu não gosto de atacar ninguém porque eu não gosto de ser atacado. Mas no momento que o cara me acusa de alguma coisa que nunca existiu, eu tenho que mostrar a minha verdade. E não é a minha verdade, né? É a verdade do juiz. A verdade da justiça. Felipe, eu tava num podcast com o Marcelo Bela, o Fernando Marques, o Rodolfo, e a gente falou do seu pai. E pra mim o seu pai é o pioneiro de nutrição esportiva no Brasil. Esse é um fato, ninguém pode negar, ele sempre será. Mas nesse podcast, a pessoa que mais elogiou seu pai foi o Marcelo Bela. Ele falou claramente: a pessoa que me deu a oportunidade nesse campo foi o Dr. Bragança. O primeiro emprego do Marcelo Bela foi na Integral Ele falou Médica. com muito carinho, ele descreveu exatamente o quanto de admiração ele tem pelo seu pai. Você acha que talvez as pessoas atacam outras pessoas ou fazem coisas emotivas porque eles estão sendo atacados por fatores... Porque eu acredito que o Marcelo Bela tem uma grande admiração pelo seu pai. Grande. Ele demonstrou. Eu também acredito, se alguém falasse pra mim, que você vê o Marcelo Bela como uma referência. Sim. Mas eu acho que nesse momento... Hoje não mais. Já vi durante muito Nesse tempo. Hoje não momento, mais. todo mundo tá se sentindo atacado e tá atacando os outros alheiamente. Se eu tiver que falar o que eu penso e eu não tô no mundo de fisiculturismo, Dr. Bragança é o pioneiro de nutrição esportiva no Brasil. Um dos homens mais respeitados do Brasil. Ninguém pode negar isso. Ninguém. Isso é um fato. Marcelo Bela é uma referência no nosso campo. Integral Médica é uma grande empresa. Black School é uma grande empresa. Você, nesse momento, é líder de mercado. Essas alegações estão na lei. Nós temos que respeitar. Mas eu acho que daqui 6 meses, talvez, a gente pode reatar Tarek. um passado mais forte do que essas brigas. Tarek, que coerência tem uma pessoa que publicamente fala bem do meu pai, que age como um lambe-saco do meu pai, que eu não gosto de lambe-saco, e nas escondidas, num áudio interno mandado para a equipe de vendas dele, ataca meu pai. Que coerência tem essa pessoa? Não, sim, eu vejo o seu ponto. Para mim é uma vejo pessoa incoerente. Porque se ele realmente tem admiração pelo meu pai, ele deveria falar no áudio que ele mandou para a equipe dele as mesmas coisas que ele falou no podcast. Por que ele não fala a mesma coisa no podcast? Porque eu falo o que eu penso, eu falo aqui, e o que eu penso eu falo para ele, eu falo pro Ed, é a mesma coisa, eu sou coerente no meu discurso. Ele é incoerente no discurso dele. Na verdade, o que ele estava tentando fazer é se passar de bom moço para falar que ele é uma vítima coitadinha que está sendo atacada. Mas nas costas, ele faz esse tipo de áudio. Vocês ouviram. Tá aí a prova. É uma E situação as coisas difícil. que ele fala não são verdades. Se ele acha que a justiça existe, que a justiça é séria, tá ali a decisão judicial. Não vamos discutir aqui. Foi o juiz que julgou. A Fazenda nem recorreu. O cara falou, não tem como recorrer. Esses caras estão certos. É muito fácil um atleta ser pego no doping. Aconteceu agora com a Hopper. Recentemente. Sim. Uma atleta foi pega no doping. Um atleta da Hopper. Nossa empresa. Foi pega no doping e falou, não, foi os medicamentos e os suplementos que eu uso. Por quê? Porque ela é orientada por um advogado a falar isso. Que ela cai no culposo. Ela fala, não fui eu. Eu não sei o que estava acontecendo. Ela caiu com SARMs, que é uma substância cara, e falou que estava contaminado com o... Então é muito fácil pro atleta jogar a culpa em alguém. Mas tá ali a decisão judicial. Fim. Fizeram dessa... Então, só pra recapitular, fizeram dessa acusação dessa atleta, todo esse alvoroço, aí vocês mostraram na justiça que não era isso. É. O que o Marcelo tá falando é uma inverdade. Ele tá sendo leviano.
E não sou eu que estou falando. Leiam a decisão judicial, vai estar disponibilizada para vocês. Não sei se vai ser no chat ou vai ter um link, não sei. Alguém colocou o link aí. Vai ter lá um link com PDF. Acessem e leiam. Tribunal do Estado de São Paulo, falando. Não sou eu que estou falando. Eu não tô na indústria de suplemento e conheço todos vocês. Sei da reputação das empresas. Eu falo que o Dr. Bragança é o pioneiro e sempre será uma das pessoas mais respeitadas. E se alguém falasse publicamente algo negativo dele, eu contrariaria, eu refutaria essa informação. Mas também não acho que o Marcelo Bella é um monstro. Acho que talvez ele esteja numa posição onde Acuado. ele está acuado, tentando se defender. Acuado. Acredito que ele tem grande admiração pelo seu pai. Também acredito. Ah, Enfim, resolvido o assunto. Finalizado. É isso. Mostrei o que eu precisava mostrar. Façam vocês próprios o julgamento de vocês. E cada um faz o seu julgamento. Mas o importante era vir à tona a versão, uma outra versão. Porque vocês escutaram uma versão da história. Agora vocês escutaram outra. Cada um faz o seu julgamento. E pronto. E bola pra frente. Vamos trocar de assunto.